O tema vai ser aleatório hoje, apesar de eu ter trazido o meu devocional, minha mais nova aquisição, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Paul Washer, minha mais nova Bíblia, que é a Bíblia Almeida, corrigida, fiel. Essa é a linguagem mais próxima da linguagem original. E eu ganhei do meu marido no meu aniversário. Eu trouxe também o meu caderno, que é onde eu escrevo meus devocionais, meus pensamentos, o que Deus fala comigo. E ontem à noite, no culto da minha igreja, o palestrante era um visitante e ele falou sobre o Quarto de Guerra, o filme O Quarto de Guerra. E aí eu lembrei, quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, vamos assistir o Quarto de Guerra antes de dormir? E a gente foi assistir. E uma das coisas que a personagem principal do filme aprende com a personagem que tem o quarto de guerra, né? É justamente a escrever. Quando ela está no seu momento de oração, no seu momento de devocional, escrever. Só que lá elas escrevem em papéis e colam na parede. Eu gosto muito de escrever nas paredes, é verdade. Aqui na minha casa, por exemplo, na cozinha, tem umas cerâmicas brancas e eu posso escrever na parede, eu escrevo na parede. Escreve e apaga, né? Eu gosto disso. Mas há alguns anos eu criei o hábito de ter cadernos. Eu confesso para vocês que a minha motivação inicial, ela pode ter sido até um pouco radical. Quando eu comecei a escrever esses cadernos, eu pensava o seguinte: se um dia os cristãos forem perseguidos no Brasil, ao ponto de não permitirem que a gente tenha a Bíblia, como que eu vou estudar a Bíblia? Eu não vou ter a minha Bíblia para ler? E eu comecei a escrever trechos da Bíblia nesses cadernos e a escrever também as mensagens que Deus me dava e algumas orações, enfim. E passei a adotar essa prática. Porque na minha cabeça, né, se um dia alguém entrasse em casa para pegar as Bíblias, eles não desconfiariam de simples cadernos escritos com grafite, enfim, eles não iriam olhar esses cadernos. E eu mantenho esse hábito até hoje. E hoje eu vou abrir aleatoriamente o meu caderno, este último caderno que eu tenho aqui, é o quarto ou é o quinto? Esse é o caderno número 4. Esse aqui eu comecei a escrever em novembro de 2022. A gente está em julho de 2025. Ah, Natália, você escreve pouco. É porque eu escrevo em outros lugares também. Mas, de fato, eu passei um tempo, eu tive um hiato grande, que eu fiquei sem escrever nesse caderno aqui. Por isso que ele demorou tanto tempo. Agora que eu estou começando a chegar no final dele. Eu vou abrir aqui aleatoriamente e a gente vai falar sobre o que eu encontrar aqui. Ó, eu abri no dia 24 de janeiro de 2023. E eu também levo para a igreja e anoto durante os cultos. O pregador vai trazer uma palavra e eu anoto o que me chama a atenção. E aqui eu estava na Assembleia de Deus e a passagem foi Salmo 40, de 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor. Firmou, aí eu botei reticências, firmou os meus passos. E eu escrevi, se não tivermos paciência, não vamos viver as promessas de Deus. E acrescentei, fazer hoje o que deve ser feito hoje. Deus falava com Abraão, que era paciente, mas não falava com Sara. Que coisa interessante, né? É verdade isso. Durante todo o tempo, o Senhor fazia promessas a Abraão
E não falava com Sara, porque Sara vivia, né, o que para ela era um grande problema, que era não ter o filho. Então o Senhor não falava com ela, falava com Abraão. E Abraão, ele era muito obediente ao Senhor. Tanto que quando o Senhor pediu o filho dele, né, o filho da promessa, ele prontamente foi para o monte para entregar o filho como sacrifício ao Senhor, e não foi preciso, o Senhor proveu uma ovelha para que substituísse o filho dele, o Isaque. E essa frase aqui, ela é bem providencial. Se não tivermos paciência, não vamos viver as promessas de Deus. Precisamos fazer hoje o que deve ser feito hoje. Quando a gente pensa, né, sobre o cumprimento das promessas de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, as promessas, elas demoram muito. O Senhor, ele entregava a promessa, mas sempre demorava. E eu fico pensando sobre isso. Eu já vinha pensando sobre isso, mas ontem eu vi uma pregação da missionária Aparecida Borges. E uma coisa chamou a atenção na pregação dela. Ela disse assim: Esther foi a mulher que Deus encontrou naquela época para usar para o cumprimento do seu propósito. Maria Madalena, essas mulheres que são citadas na Bíblia, né? A própria Maria, mãe de Jesus, foram as mulheres que viviam naquele tempo, que foram chamadas pelo Senhor para que ele cumprisse o propósito dele naquele tempo. Elas estão ali na Bíblia e por causa disso a gente as conhece. Mas hoje, quem são as mulheres que o Senhor está usando hoje para o cumprimento do seu propósito? Seremos nós. A Esther de hoje sou eu. A Esther de hoje é você. A diferença é que nós estamos vivendo, mas quando elas estavam vivendo, elas também não sabiam que um dia elas estariam fazendo parte do livro mais importante da história da humanidade. Elas não sabiam naquele momento, elas não tinham a consciência naquele momento de que elas fariam parte da genealogia de Cristo, ou que elas fariam parte do grupo de pessoas que seria citado na Bíblia. A mesma coisa acontece com a gente hoje. A gente não enxerga e a gente tende a minimizar o nosso chamado. A gente tende a minimizar a importância do chamado para a nossa vida. Não é para Deus, porque Deus, ele não precisa de ninguém. Se ele me chama e eu digo não, ou se ele me chama e eu me atraso, eu demoro, ele vai cumprir com outra pessoa. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim. Então, veja, quando a gente lembra da passagem de Maria e Marta, né? Que quando Jesus chegou, Maria parou tudo que estava fazendo, se sentou aos pés dele para ouvir o que ele tinha a dizer. E no mesmo momento, a irmã dela, Marta, ela ficou sobrecarregada com as tarefas da casa. Ela queria a casa limpa, ela queria a casa arrumada, ela queria fazer comida para o Senhor, ela queria disponibilizar água, o maior conforto para ele e muita coisa para fazer, a casa cheia de gente. E ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo não que eu estou aqui toda ocupada fazendo tudo e Maria está ali sentada sem fazer nada? Manda ela vir me ajudar. E aí o Senhor diz assim: Marta, Marta, Maria escolheu o mais importante. Veja só, Jesus não diz que Maria escolheu o que era importante. Jesus diz que Maria escolheu o mais importante. E o que era mais importante naquele momento? O mais importante naquele momento era aproveitar aquele momento. Era aproveitar a presença de Jesus naquela casa. Porque
probabilidade daquilo acontecer de novo, imagine, o ministério de Jesus na Terra durou 3 anos. 3 anos. E de repente, o próprio Deus entra na sua casa e você vai lavar prato, você vai fazer comida, ainda que você esteja fazendo aquilo para Ele. Mas o momento não era esse. Era uma oportunidade única. Era uma oportunidade única. E Maria sabia disso. Então, muitas vezes, nós somos tão servos de regras, das regras, que não conseguimos diferenciar o que é mais importante. O que é mais importante? O mais importante é cumprir uma regra. O mais importante é parecer uma boa anfitriã, ou o mais importante é sentar-se aos pés do visitante e ouvir o que ele foi ali entregar. Nós precisamos ter essa clareza sobre o que é mais importante, especialmente nos dias de hoje. O que é mais importante? Com o que nós estamos ocupando o nosso tempo? Muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo com coisas ditas para o Senhor. Mas a gente precisa saber se aquilo que a gente diz que está fazendo para o Senhor foi Ele que pediu. Ou foi outra pessoa que pediu. E nem foi Jesus. Jesus não está nem sabendo. Ou até mesmo nós estamos fazendo sem Jesus pedir. Na semana passada, eu fiz um jejum de 3 dias. E eu aprendi que o jejum, ele realmente é muito importante na função de quebrar a carne, sabe? De deixar o espírito mais sensível. Já percebi isso. Mas nem sempre o jejum precisa ser feito naquele momento. Às vezes, mesmo sendo uma prática não só aceitável, mas recomendada e praticada pelo próprio Senhor Jesus, nós precisamos entender qual é o momento e qual é a motivação do nosso coração. Então, na semana passada, eu fiz um jejum de 3 dias e quando terminou, quando eu entreguei esse jejum, o Senhor começou a falar comigo sobre aquela passagem onde Ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. E eu comecei a ver essa mensagem de várias formas. Em pregações, na Bíblia, em anotações. E comecei a estudar sobre isso. E o Senhor falou para mim: você fez aquele jejum para mim ou você fez para você? Era um momento que eu precisava de não era nem uma resposta, eu precisava de uma ação prática. E eu entendi que eu estava usando o jejum de forma errada naquele momento. Naquele momento. Então, ficou muito claro para mim que ali eu estava agindo como Marta. Eu estava fazendo a coisa certa, mas eu estava fazendo com a motivação errada. Não era aquilo que eu tinha que fazer naquele momento. E não deveria ser aquela motivação. Naquele momento, não. E outra coisa que o Senhor tem falado para mim é que
quanto mais pessoas a gente escuta, quanto mais livros a gente lê, quanto mais pregadores, né, a gente segue, quanto mais influenciadores, mesmo cristãos, homens servos de Deus, a gente segue, isso também Deus tem me mostrado na área profissional. Quanto mais pessoas a gente segue, menos tempo a gente tem para seguir quem a gente tem que seguir. E menos tempo disponível a gente tem para fazer o que a gente tem que fazer. Isso é lógico, isso é matemática, né? Então, se eu, por exemplo, eu estou encantada, eu estou amando, Deus tem falado muito comigo através dos textos desse devocional aqui. Tudo por ele, do Oswald Chambers. E aí, o que é que eu fiz? Eu já entrei lá na Amazon, já procurei todos os livros dele e já peguei, botei no carrinho e o Senhor falou assim, mais um. Você vai pegar mais uma pessoa, mais um autor que você gosta, você vai comprar mais livros e você vai ter livros em casa que você não leu e você vai ter mais uma pessoa para você seguir, para você ouvir e você vai gastar mais do seu tempo, do tempo que você tem para me ouvir. Porque, na verdade, quanto do nosso tempo a gente tem disponibilizado para ouvir o Senhor? Não é para falar, mas para ouvir o Senhor. Então, hoje, com o avanço da internet, eu acho que a gente tem se enganado muito, sabe? A gente escuta muita pregação, a gente escuta muito louvor. E a gente pode até passar o dia todo fazendo isso. Porque nós estamos viciados, né? Ainda tem mais essa. A maioria das pessoas não consegue ficar em silêncio, não consegue não fazer nada, tirar 10, 15 minutos ali sem fazer nada e sem se sentir culpado com a cabeça acelerada. Então, a gente tem enchido o nosso dia com essas coisas, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa de saber, a gente tem pressa de ter acesso à informação, a gente quer saber qual é a vontade de Deus para hoje e a gente quer saber o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer, o que é que Deus quer que a gente faça, e é tudo muito corrido, é tudo muito rápido. E aí, o que é que a gente está vendo aqui? No Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor firmou os meus passos. Não só o salmista está dizendo aqui que ele esperou, mas ele está dizendo que ele esperou com paciência. Ele esperou com paciência. E nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Eu vou ler exatamente aqui, Salmo 40, de 1 a 5, a mensagem completa. Por que eu botei isso aqui? A Bíblia diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Olha a confirmação do jejum. Salmo de Davi para o músico mor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele, mas primeiro ele teve que esperar. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele teve paciência, ele esperou pelo Senhor, e o Senhor tirou ele daquele lugar onde ele estava e firmou os seus pés no caminho que ele tinha que seguir. Verso 3: e pôs um novo cântico da minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Verso 4, bem-aventurado, feliz, né? Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Verso 5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu creio que esse respeito aqui, quer dizer, não houve, né? Não houve os soberbos nem as pessoas que se desviam para a mentira. Quais são as mentiras que a gente tem ouvido no dia de hoje? Quais são as mentiras? Será que essas são as mentiras? De que nós precisamos fazer coisas e estar sempre ocupados e seguir determinados critérios para alcançar uma situação, um patamar que não é o Senhor que quer que a gente siga? Quem o Senhor quer que você seja? Como o Senhor quer que você seja? Ontem, no filme Quarto de Guerra, a atriz, a senhora, né, que estava ensinando a outra a orar, ela fala assim: você não pode esquecer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a sua alegria. Ele veio para matar a sua esperança. Ele veio para destruir seus sonhos e a sua família. No caso, era a família dela que estava sendo atacada. E é exatamente isso. A gente escuta esse versículo e a gente pensa: o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para roubar coisas, né? Tipo um assaltante, matar, tipo um assassino, e destruir, tipo um furacão. Não, não é isso não. É muito mais sutil. É muito mais sutil. Ele sabe que ele não pode roubar a nossa salvação. Mas ele faz o que ele pode para roubar a nossa alegria. Porque se ele rouba a nossa alegria, nós já deixamos aí de espelhar a Cristo. Se ele consegue matar a nossa esperança, ele consegue matar o nosso testemunho. Ainda que nós individualmente estejamos salvos, se ele mata a nossa esperança, que é aquilo no qual a gente se apega em relação ao futuro, ao nosso futuro, à eternidade, a esperança de que todas as coisas da nossa vida vão se resolver, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, se ele tira isso, ele tira o nosso testemunho. Qual é o testemunho que a gente vai dar se a gente não tiver esperança? E se ele destrói o nosso sonho, ele destrói aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque a Bíblia diz: pois ele é o que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então, se ele destrói o nosso sonho, ele destrói aquilo que Deus plantou no nosso coração. Se ele destrói a nossa família, ele destrói um projeto de Deus, ele destrói o plano do Senhor. Na verdade, o inimigo ele só tem o poder de nos distrair. E ele faz de tudo para nos distrair do alvo, que é Cristo. É isso que ele faz. É por isso que hoje nós temos acesso a tanta variedade de entretenimento. A coisa mais fácil do mundo é você encontrar algo com o que se entreter. Gente, uma das coisas que está na moda agora, né? As pessoas estão enlouquecidas e nós não estamos falando apenas de crianças, mas de adultos. São revistinhas com desenho de bonequinho gordo, né? Os bonequinhos gordinhos lá, aqueles babou alguma coisa, esqueci o nome. As revistinhas de pintar. Eu não vejo nenhum problema em você ter revista de pintar, né? Inclusive, isso começou há muitos anos com uns livros de colorir, né? Que tinham uns desenhos bonitos, umas flores, umas coisas assim. E aí começaram a infantilizar, sabe? É porque Satanás, ele também tem isso, né? Ele tem um apego com o feio muito grande, né?
Ele quer destruir a beleza, porque a beleza foi criada por Deus, né? Então você imagine como era o Jardim do Éden, né? Como era o paraíso? O paraíso era a visão do que há de mais belo e inimaginável para nós sobre a face da terra. Satanás, invejoso que é, ele quer destruir isso. É por isso que a gente acha que é por acaso, né? Eu já estou entrando em outro assunto, mas por isso que hoje a gente vê o culto ao feio, né? A gente vê o culto ao feio. Hoje se vende por milhares de dólares sapatos sujos, roupas rasgadas. Você vê um estilo imposto pela indústria, muitas vezes da moda, né? Por um braço da indústria da moda que quer impor o feio como algo normal e por vezes até bonito, né? Quer que você diga que aquilo é bonito. Feio é feio. E aí o inimigo ele faz exatamente isso. Exatamente isso. Quando a gente tinha aqueles livros de pintar com aquelas figuras, né, tão bonitas, com obras de arte, com vários desenhos que inspiravam você a usar diversas cores, né? Fazer um jogo de cores. Aí agora ele faz uns desenhos daqueles bonecos, um negócio simples para você pintar com cores blocadas e tentando destruir de forma sutil a beleza, né? E aí cria aquele outro boneco, né? Aquele lá, Labubu. Aquilo não é um boneco, gente. Aquilo é claramente a tentativa de fazer com que as pessoas circulem por aí com algo feio, que é feio, e algo cujos traços fazem lembrar muito os bonecos de voodoo, que tem uma utilidade no reino espiritual, né? Basta pesquisar. Então, depois de toda essa volta, eu vou finalizando, lembrando, né, que se não tivermos paciência, não vamos viver as promessas de Deus. Precisamos fazer hoje o que deve ser feito hoje. E Deus falava com Abraão, mas não falava com Sara. Você tem sido Sara ou você tem sido Abraão? Dando sequência a essa página, aí eu já saio do dia 24 de janeiro para o dia 28, né, de 2023. Eu anotei aqui Lucas 5, e na Bíblia King James tem uma observação. Os corações das pessoas, quando não entregues ao Senhor, são levados a condenar tudo que se refere a Deus. E é a verdade, olha só, eu estava falando aqui da beleza, né? E é justamente isso. Se o coração da pessoa não está entregue ao Senhor, ele vai condenar tudo que se refere a Deus. Se a beleza está relacionada a Deus, ele vai condenar a beleza e ele vai promover o feio. Se o amor está relacionado a Deus, ele vai condenar o amor, o verdadeiro amor, e ele vai promover o ódio, ele vai promover a dissensão, ele vai promover as brigas, ele vai promover as diferenças. E tudo isso é resultado de um coração sem Deus. Mas aí, dando continuidade à mesma página, no dia 29 de janeiro, eu escrevi assim, entre aspas, parece que estou cercada, mas sou guardada por ti. E em seguida, eu anotei 2 Reis 5:8, Isaías 6:1. Omissão também é pecado. Omissão também é pecado, imagine. E aí eu lembro de mim mesma agora, né? Todo o tempo que o Senhor me pediu para vir aqui gravar isso que Ele me entrega, e eu me omiti, eu estive em pecado.
É uma coisa aparentemente tão pequena, né? Não quero gravar. Não querer gravar é o mesmo que eu dizer a ele, não quero disponibilizar a minha boca para que o Senhor fale. Foi isso que eu fiz durante muitos anos. Omissão também é pecado. Vamos ver aqui, 2 Reis, o que é que diz? 2 Reis 5:8. 2 Reis 5:8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías foi escolhido e consagrado profeta, mas isso só aconteceu depois que o rei Uzias morreu. Às vezes estamos entronizando pessoas no lugar de Deus. Às vezes estamos nos auto-entronizando no lugar de Deus. No momento em que eu me neguei a obedecer ao Senhor, eu me coloquei no trono. Porque servo não tem escolha, servo obedece. E se eu não obedeci, eu desobedeci, eu destronei o Senhor. E eu me arrependo disso. Quanto tempo perdido, mas vamos recuperar agora. Em nome de Jesus. Então guardem os corações de vocês. Lembrem-se que precisamos ter paciência, esperar com paciência, o Senhor firmará os nossos passos. Deus fala com quem é paciente. Mesmo que pareça que estamos cercadas, somos guardadas por Deus. E não podemos nos omitir, porque omissão também é pecado. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, siga o canal para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possível e eu possa remir o tempo perdido. Eu possa remir o tempo em que eu não fiz o que o Senhor me pediu. Me ajude. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.